Bom dia. Bom dia, tia. Como estamos? Melhor agora. Ah, coisa boa. Como é que foi a prova? Eu achei boa, tia. Gostou da prova, graças a Deus. Paloma, suas impressões sobre a prova? Tia, Oh, eu acho que foi uma das piores provas que eu já vi em toda a minha vida. sério? Por que, criança? Tia, eu acho que eu não respondi nenhuma questão assim com certeza. Meu Deus do céu. Agora eu já fiquei assustada, porque assim, no dia da prova, logo depois a Sara falou comigo. E eu perguntei para ela, né, o que ela tinha achado da prova. Ela tinha, eu gostei, mas ela foi e falou que você realmente não tinha gostado. Mas eu não fiz uma prova, não coloquei nada que a gente não tenha visto. E coloquei assim, simplificado mesmo. Vamos ver, eu tô aqui acabei de falar com a Adriana, justamente para a gente ver como vai ser para que eu possa pegar essas provas e fazer a correção. Eu estou com as provas do terceiro aninho, concluindo a correção, e a do quarto ano, eu não consegui pegar as provas, porque ela mandou a do terceiro e esqueceu a do quarto. E é justamente sobre isso que a gente estava conversando agora. E já tem essas provas para corrigir. Ontem, quando eu abri a plataforma para colocar as atividades do Fundamentalzinho ao Menor, eu vi que vocês fizeram pela plataforma da escola, né? Como foi que vocês responderam a parte que era para ser subjetiva? Digitando Quanto tempo de prova? uma hora e meia. Eram quantas provas? 5. Hã? Só que não, a sua era uma hora e meia. Ah, Aí foi de 7h30 até 5 horas. entendi. A sua era para entregar, se eu não me engano, 9h40. 9h40. Não, 9h50. Eu entreguei 9h46. Oh, Deus. Vamos ver como é que vai ser o resultado dessa prova. Caio, bom dia. Caio tá aqui. Sara Eli. Gente, ó, como a gente está naquele estudo de sons, né? Fonética, fonologia, morfologia, a gente vai continuar trabalhando com morfologia, que é uma parte simples da gramática, não é? Eu fiquei assim, eu estou estudando acentuação com os meninos do terceiro, não, do quarto ano. E tudo que vocês estão vendo, eles estão vendo também, claro, com algumas ressalvas em relação ao que a gente vai conhecer nesse momento pela maturidade que eles têm. Mas em relação à acentuação gráfica, eles começam a ver cedinho. O problema é a base que a gente não tem. Então eu faço assim, eu me coloco à disposição, Paloma, para caso você queira tirar alguma dúvida, alguma coisa que ficou pendente, que você realmente não entendeu, que não sabe nem para onde vai, ou em relação a alguma atividade da prova, uma questão que está lá na prova que você não conseguiu responder e tenha dúvidas, assim que eu pegar a prova, eu tenho que entrar em contato contigo para ver o que foi que aconteceu. Porque eu tive a impressão de que quando eu estava elaborando uma boa prova, né? A prova assim, tranquila, relativamente tranquila. Mas eu me coloco à disposição para a gente ver isso depois, tá certo? Tá bom. Ó, tá aqui, ó. Agora a gente continua essa parte de Tia, morfologia. tia, Oi. eu fui lá no canal seu, aí só tinha 2 aulas. De vocês, Primeiro, né? Eu tenho todas gravadas. Eu vou fazer o seguinte, esse final de semana, eu vou colocar as outras. Porque o que estava acontecendo? Eu convertia, ia para o YouTube, mas não era vista. A de vocês do Fundamental 2, que estão assistindo aula online, não tinha acesso. E aí eu só carregava, alimentava o YouTube e não tinha. Mas agora, como eu estou vendo que está tendo uma certa procura em relação ao Fundamental 2 e o médio, esse final de semana eu vou colocar toda, porque dos meninos do Fundamental 1, terceiro e quarto ano, tem todas as aulas, porque logo depois que eu termino de dar a aula,
que eu já vou logo gravando, eu já vou colocando na plataforma. Então, essas que são as de vocês, do ensino médio, eu vou, porque assim, eu gravei, mas eu não discriminei, não fui colocando assim, aula de quê, que dia foi. Então, eu vou ter que pegar o calendário, organizar e colocar na plataforma, tá certo? Aí eu aviso para vocês. Eu aceitei, gente, o Caio. Pronto. Então, assim, esse final de semana eu vou tentar fazer isso. É, legendar, porque eu preciso de uma legenda e colocar o nome da aula e a data, e eu coloco lá na plataforma, tá certo? Porque não tinha procura. Vocês que estavam assistindo as aulas online, sétimo ano, oitavo, nono, primeiro ano, ninguém assistia as aulas. Aí eu, meu Deus, estou só enchendo aqui esse canal de informação e não tenho nenhuma visualização, mas eu vou colocar agora, tá? Quando for no final de semana, que eu tenho um tempinho maior, aí eu separo para poder colocar. Ó, a gente vai ficar aqui, vai trabalhar morfologia e eu separei as partes da gramática que a gente precisa entender e estudar, dividida em três partes. O Caio, pronto, tá aqui, né? Todo mundo entrou. Morfologia, que a gente vai ver a função das palavras aleatórias. Quando eu falo das classes gramaticais, vocês já viram, já ouviram falar, e nós temos 10 classes gramaticais. Por incrível que pareça, a gente vai ver tudo de novo, né? Porque quando a gente fala não substantivo, artigo, verbo, esses eu percebo que não se tem muita dúvida em relação às suas classificações. Mas quando a gente vai lá para interjeição, preposição, conjunção, elas vão surgindo dúvidas, porque a gente não trabalha o tempo inteiro com elas como é com o substantivo. Então, a gente vai ver isso na parte de morfologia. Semântica em relação ao sentido, e a gente já trabalhou um pouquinho sobre isso. E sintaxe é a função sintática. É a estrutura que eu tenho das classes gramaticais distribuídas nessa função sintática, porque é a partir dessas classes gramaticais que eu vou formar frase, oração e período. Aqui é só um quadro demonstrativo de como a gramática está dividida. O que é que a gente precisa entender dessa gramática para a gente começar, não começar, mas a gente fixar o conhecimento em relação a ele. E hoje, deixa eu ver aqui. Minha máquina hoje está assim, pronto, está aqui. Em linguística, que é o estudo da língua, morfologia é o estudo da estrutura, da formação e da classificação das palavras. E essa classificação de palavras, a gente vai sempre ver classes gramaticais ou classes de palavras, é a mesma coisa. A peculiaridade da morfologia é estudar as palavras olhando para elas isoladamente. Quando a gente vai estudar a parte que a gente viu lá da semântica, a gente tem a palavra e vai inserir ela no sentido, de acordo com o sentido dentro do contexto. Nesse caso aqui, da morfologia, a gente vê a palavra solta, isolada. Como ela é, se ela é um substantivo, se ela é um artigo, se ela é um verbo, se ela é uma interjeição, se ela é uma preposição. E só depois que eu vou inserir ela na oração, que é aí quando a gente entra para o estudo da parte de sintaxe. Aí ele coloca aqui, ó. A peculiaridade da morfologia é estudar as palavras olhando para elas isoladamente e não dentro da sua participação na frase ou período. Então, eu espero que agora, como a gente não vai trabalhar com sentido nem função sintática, seja mais simples essa visualização em relação à morfologia. Aqui, logo depois desse conteúdo que a gente vai ver agora, a gente vai ver também a formação de palavras. Já ouviram falar sobre isso, da formação de palavras? Não. Ó, derivação, prefixação, derivação imprópria, parassintética. Não, né? Eu não. Tá. Então, vamos por partes, né? Vamos por partes. Aí aqui eu tenho elementos mórficos, que é o que a gente vai trabalhar agora. Elementos mórficos. Aí depois, formação de palavras, classes gramaticais, processo de composição, processo de derivação. Isso é como as palavras se formam. A gente pensa que tudo é aleatório ou que foi determinado sem nenhum critério. E isso não é verdade.
Cada partezinha da palavra, ela tem uma função. Eu tenho radical, eu tenho vogal temática, eu tenho desinência de número, desinência de gênero. Tudo isso na formação de uma pequena palavra. Mas existem palavras que não podem ser separadas em elementos mórficos, porque elas são muito pequenininhas, como a palavra mar, por exemplo. Ela eu não consigo fazer a separação. Mas em outras palavras que são maiores, que eu tenho radical, que eu tenho a vogal temática, a gente vai ver isso detalhadamente. Não comecem assim pensando, meu Deus, é muito complicado. Não é. Não é para ser. E se em algum momento estiver sendo, por favor, o que me incomoda é que eu sei que tem algumas coisas que vocês precisam saber e que no momento não surgem a dúvida e fica por isso mesmo. O questionamento que não existe me deixa assim apreensiva. Como eu já falei para vocês, e vou repetir, né? Sempre eu vou estar lembrando isso, é que quando a gente começa a tentar ler, a tentar entender, as dúvidas vão surgir, porque a gente não consegue entender tudo de uma vez só. E aí é quando entra o questionamento e é quando a gente começa esse embate para que vocês entendam o que eu estou falando, para que eu exemplifique de outra forma e fique mais simples. Mas eu preciso da colaboração e da participação de vocês. Na outra escola, não estavam levando a sério a interpretação textual, que é uma disciplina na outra escola. Lá não trabalho com gramática. Trabalho porque não tem como separar. Lá eu trabalho com interpretação textual. Então, tinha muita gente, em turmas de 39 alunos, por exemplo, que só 20, 25 assistiam. Quando foi ontem, que saiu o resultado das provas, que o sistema corrige a prova por si só, eu não preciso nem tocar nas provas, porque ela é toda objetiva, uma enxurrada, porque a escola formou grupos de turmas com os professores, todos os professores e todos os alunos e pais, quem podia entrar no grupo, né? Até 100 pessoas, tudo bem. Aí começaram, tia, corrige minha prova de novo, porque eu acho que tem uma coisa errada. Aí eu peguei o gabarito, que está lá no sistema, tem lá a prova, gabarito do professor, não, o gabarito oficial e o do marcação do aluno. Confere. Não leva a sério. Aí quando começa a ver que realmente vai baixar a nota, porque está muito diferente, claro, que a gente precisa realmente do compromisso de assistir a aula, de participar, porque tudo isso vai na nota. E acabou que nem entrou a participação na nota. Mas aí eu preciso que estejam lá para ouvir. E eu estou levando um monte de texto diferente, até por meio dos textos que eu estou colocando, porque eu vou pela maturidade dos alunos, mas os pais também estão assistindo às aulas, a gente não sabe qual é a recepção que eles têm em relação a esse texto. Mas vocês precisam. Quem questiona, quem tem dúvida, tem mais facilidade para aprender. E eu estou aberta de verdade a qualquer questionamento, a qualquer embate. Eu só quero que vocês, assim, ó, dê aquele estalo, que vocês acordem de verdade e venham para cima de mim assim, ó, isso aqui eu não entendi, isso aqui eu não sei, explica de novo. Eu tenho o maior prazer em fazer isso. Mas eu realmente preciso de vocês, comigo, do compromisso de não estar entendendo e de questionar, porque aí vocês vão levando dúvidas de coisas que vocês ou não viram, ou viram e não aprenderam, e mais uma vez não vão aprender. Porque quando vocês ficam calados, a ideia que eu tenho é que tá tudo certo. Eu só vou saber, não tô gostando, não tá dando certo, se você me disser. Principalmente quando vejo nem a cara de vocês. Quando eu tô aqui olhando para vocês, e quando eu tô na frente, na sala de aula, que eu tô de frente, eu consigo perceber. Ou então eu fico me perguntando, me questionando, e pergunto, Paloma, tudo bem? Não, tia, tô prestando atenção. É diferente esse feedback que a gente tem. Aqui eu não tô vendo nem vocês. Então eu só tenho assim, tô dando a aula, se eles não estão perguntando, não estão questionando, é porque tá tudo bem. Mas eu fico assim, certo, tudo bem, entenderam? É para ter esse retorno de vocês. E, pelo amor de Deus, tenham. Perguntem, questionem. Vamos lá. Estrutura das palavras. Básico, básico, básico de formação de palavras. Estudar a estrutura é conhecer os elementos formadores das palavras. Assim, compreendemos melhor o significado de cada uma delas. Observe os exemplos abaixo. Aí eu coloquei aqui 4 exemplos. Aqui eu consigo fazer toda a distribuição, toda a quebra da palavra em suas partes menores. E a gente vai ver que nós temos as formações, a gente viu que tem os fonemas. Lembram que a gente viu na aula, no nosso último conteúdo?
falando sobre fonemas? Sim. E o que é que fala sobre fonemas? O que são os fonemas? O que são os fonemas? São os sons. São os sons que a gente produz para pronunciar as vogais, as consoantes, que são as menores partículas que a gente tem em relação à palavra. Aí aqui eu coloquei assim, ó, artista, brincamos, chaleira, cachorrinho. Artista, brincamos, chaleira e cachorrinho. A primeira que a gente vai fazer análise é essa cachorrinho. A análise desses exemplos mostra-nos que as palavras podem ser divididas em unidades menores. Vocês viram aqui que eu não estou falando de separação silábica, não. Eu estou falando de estrutura da palavra. Olhem aqui nesse cachorrinho. Cachorro, até o Rzinho, uinha. Cada um desse daqui, ele tem uma função dentro da formação de palavras. Deixa eu tirar de cima do A aqui. Aqui, ó. O I, NH, o A e o S. O que ele vai explicar para vocês? Essa primeira parte, essa primeira estrutura da palavra é o radical. É o primeiro significado que eu tenho da palavra. Esse INH é uma desinência de diminutivo. O INH, ele dá a ideia de palavras que eu coloquei no diminutivo. Esse A, ele coloca como desinência de gênero, porque indica que é do gênero feminino. E esse S é a desinência de número, que vai colocar ele em relação ao plural. Mas a gente vai ver isso bem organizadinho aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Ó, a análise desses exemplos mostra-nos que as palavras podem ser divididas em unidades menores. Aqui damos o nome de elementos mórficos ou morfemas. Fonemas está relacionado a som. Morfemas está relacionado à escrita, à grafia. Vamos analisar a palavra cachorrinho, que é aquela que está lá a última. Nessa palavra, observamos facilmente a existência de 4 elementos e que lá já estão separados. São eles. Olha o início aqui, ó. Cachorro, o R, né? Cachorro. Este é o elemento base da palavra, ou seja, aquele que contém o primeiro significado da palavra primitiva, porque cachorrinho já é derivado de cachorro. Não é isso? Isso. A base que a gente tem de significação está na primeira parte dessa palavra. O inha, o ini, né? Indica que a palavra é um diminutivo, derivado de cachorro. O a indica que a palavra é feminina, desinência de gênero. Toda vez que a gente pensar em gênero masculino e feminino em relação a número, isso são flexões de palavras, não são classificações, são flexões, porque elas são palavras variáveis. Variáveis é porque elas podem ser alteradas, né? Porque quando eu falo de flexão, também é a mesma coisa em relação a dizer que eu tenho singular e plural, masculino e feminino, aumentativo e diminutivo. Então, essa desinênciazinha aqui, o A, é desinência de gênero, que é a marcação de feminino. E o S, desinência de número, indica que a palavra se encontra no plural. Conseguem visualizar mais ou menos o que a gente vai fazer a partir de agora? Ainda não. Se vocês imaginarem como minha sobrancelha está um horror. Vamos lá. Morfemas. São unidades mínimas de caráter significativo. Morfemas são unidades mínimas de caráter significativo. O que isso quer dizer?
A gente viu que a gente pega uma palavra inteira, e vai quebrando ela em partes. No caso de cachorrinha, em 4 partes diferentes. 4. A primeira, eu tenho o início da sua significação, que a gente vai ter mais ou menos como uma... deixa eu usar aqui uma palavra... A primitiva mesmo. A primitiva que vai dar o significado inicial dessa palavra. A partir dela, a gente consegue mais ou menos visualizar qual é a aplicabilidade que eu tenho dessa palavra num contexto. Aí depois eu coloquei uma partezinha lá que está falando sobre diminutivo ou aumentativo. Depois uma partezinha, uma letrinha só, que tem desinência de gênero. E depois outra letrinha com desinência de número. Então são pequenas unidades que dão sentido, significado dessas palavras. Em linguística, quando eu comecei o texto falando sobre isso, eles trazem a informação de signo e significante. Signo é quando eu tenho, por exemplo, pincel. Tá aqui, ó, pincel. Aqui é um signo. Eu olho, é o objeto que significa um pincel. O significante é a função que eu tenho para esse pincel. Para que ele serve? Pintar, marcar. Então, quando eu falo de significado, a primeira parte da palavra, ela tem o morfema que vai designar o significado dessa palavra. E o resto que a gente vai quebrando, ele traz outras informações sobre a formação dessa palavra. Aí, olha aqui, observe. Existem palavras que não comportam divisão em unidades menores, que são essas palavrinhas bem menores, tais como mar, sol, lua, entre outras que a gente não consegue fazer a quebra dela, porque ela por si só já tem um significado. Eu não preciso fazer essa quebra para tirar dela o significado, ou desinências, não preciso. Tudo bem até aqui? Tudo. Eu fico assim, vocês estão aí mesmo, vocês me deixaram fora. Bora lá. São elementos mórficos. Aí a gente tem que lembrar que são morfemas, unidades menores de significação. Unidades menores de significação. Aí eu vou colocar aqui um quadrinho. Eu tenho fonemas, sons, partículas de som. Partículas de som. E eu vou colocar morfemas. Morfemas. Partículas. E podem anotar, por favor, partículas menores de significação. Certo? Deixa eu diminuir aqui. Aí eu tenho, são elementos mórficos. Raiz, radical e tema, que são elementos básicos e significativos. Deixa eu diminuir para ver se eu consigo tirar da distância. Não dá, não. Então, vamos lá. Raiz, radical e tema. São elementos básicos e significativos. Aí a gente tem os afixos na estrutura das palavras. Prefixos é o que vem antes, sufixos é o que vem depois. Desinência, que a gente já viu lá que a gente tem desinência de gênero, o azinho ou ozinho, né? Masculino ou feminino. Vogal temática. Elementos modificadores da significação dos primeiros. O que isso significa? Esses afixos, eles se unem à unidade menor em relação à raiz da palavra, que é justamente aquela primeira partezinha do cachorro. O cachorro é a raiz,
é o radical que eu tenho de significação inicial. A partir daquela formaçãozinha da raiz, os afixos, que são coisas que eu vou agregar, que eu vou colocar juntos, vão me dar o restante do significado. Aí eu tenho elementos modificadores da significação do primeiro. Por que modificadores? Porque eu tenho a raiz e tudo que eu vou agregando vai trazendo informações novas em relação àquela palavra. Se ela está no masculino, se ela está no feminino, se ela está no aumentativo, se ela está no diminutivo, se ela está no plural, se ela está no singular. Tudo vem através desses afixos, que são agregados a esse radical. Estão entendendo até aqui? Sim. Pronto. Posso apagar aqui o quadrinho? Vocês já anotaram? Anotaram? Anotei. Eu anotei, pode apagar. Caio, Paulo, Paloma. Pode. Posso, né? Ó, o que ele está dizendo é o seguinte. Vamos voltar lá pro exemplo do cachorrinho. Minha máquina não está ruim hoje. Gente, você não tem noção. Tá aqui, ó. Cachorrinho. Em relação ao que a gente está vendo ali, o cachorro é raiz, é o tema, é a primeira significação que eu tenho em relação a essa palavra que a gente está analisando. Os demais, os outros 3 itens que estão aqui separados, eles são os afixos. Não tem um prefixo aqui. O prefixo é o que viria antes de cachorro. Não tem. Ele tem os sufixos, que são as coisas que vêm depois. A desinência de diminutivo, que é isso daqui, ó. O INE, a desinência de número, de gênero, e depois a de número. Todos esses aqui são os afixos, que são palavras, que são morfemas, que vão sendo agregados ao radical inicial. Para que daí, depois que eu fecho todos esses, tanto o radical, a raiz, que é o tema, que é a significação inicial que eu tenho dessa palavra, juntando com as desinências, que são esses afixos, eu vou ter a formação de sentido completo. É isso que ele está falando nessa partezinha aqui quando ele abre. Aí ele diz assim, ó. Vogal de ligação ou consoante de ligação. São elementos de ligação ou eufônicos. Tudo isso está relacionado também a fonemas. A gente vai ver organizadinho aqui, ó. Desinências verbais e nominais. Se eu estiver falando de verbais, automaticamente estou falando de verbo. Certo? Aí essas desinências fazem marcação de tempo, de singular e plural também. Olhem aqui, ó. Existem vários tipos de morfema na língua portuguesa e um deles é a desinência. Um exemplo de desinência que a gente acabou de ver. Alguém pode me falar? Desinência de gênero, masculino e feminino, ou desinência de número, singular e plural. Este morfema é responsável por designar algumas características na palavra. E quando é adicionado a ela, ao contrário do afixo, não forma uma nova palavra, mas apenas faz a flexão da palavra de origem. O que isso quer dizer? Este morfema de desinência, é responsável por designar algumas características da palavra. E quando adicionadas a essa palavra inicial, a esse primeiro morfema de significação, ao contrário do afixo, não forma uma nova palavra, mas apenas faz a flexão da palavra de origem. Eu tenho a primeira parte da palavra cachorrinho. Vamos trabalhar com ela porque é o que a gente começou vendo.
eu tenho a primeira parte, que é cachorro. O que ele está dizendo é que essas desinências que estão vindo logo após ao tema, logo após ao radical, ela não vai formar uma nova palavra. Ela vai trazer características, flexões à palavra original. Por quê? Percebam que eu tenho cachorro, né? Cachorro, que é nosso primeiro grau de significação. Coloque na cabeça de vocês como uma palavra primitiva. As demais desinências que eu vou trazer, eu não estou formando uma nova palavra. Eu estou flexionando a que já existe, a que já está formada. O que eu vou determinar é se eu estou falando de um cachorro ou de uma cachorra, se eu estou falando de um ou de vários, mas não é uma nova palavra. Eu tenho só a determinação de flexão. Tudo bem até aqui? Sim. Beleza. Vamos lá. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai trabalhar com a desinência verbal. Desinência verbal. E aqui a gente nem começou ainda a trabalhar sobre a formação de palavras mesmo, propriamente dita. Vamos lá. Exemplo 1. Cantarmos. Cantar. Pelo que a gente já viu, Sara, cantar em relação... Deixa eu abrir aqui. Olhando para isso daqui. Para esse primeiro quadro. Cantar. Está em qual deles? Só a primeira parte da palavra. É raiz, é afixo, é vogal de ligação? Vogal de ligação? Ela é a raiz. Eu Por que ia a falar raiz? raiz. Ela é a Sei. raiz. O cantar é a raiz. Olha que eu vou colocar o exemplo que está lá. Aqui. Ó. Tá. Tá assim, tá? Lá no outro quadro que eu estava mostrando. Então, ele vai dizer o seguinte, ó. Cantar é a raiz. É o primeiro grau de significação. Quando eu olho, tirando o modo que está aqui, eu sei o que significa cantar, não sei? Emitir som. Afinados, né? Não é gritaria, não. Falando de cantar. Cantar é a primeira parte de significação que eu tenho dessa palavra. Então, ela é a raiz. A menor parte que significa algo, que é a primitiva das palavras que eu vou formar ou das que eu vou flexionar. Nesse caso, é flexão, porque eu estou falando de verbo. Quando eu estou falando disso, a primeira parte é a raiz, é o radical, é o tema da palavra, é o que ela significa primeiramente. E ele vai dizer aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Fecha. Ó. Cantar é a raiz. E o mos? Desinência, número pessoal. O que isso quer dizer? Número pessoal. Número é o quê? Em relação às flexões. Número é o quê? Singular e plural. Pessoal é em relação à pessoa do discurso. E as pessoas do discurso é aquela que tem assim, ó. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Número pessoal é para dizer que eu preciso adequar essa flexão em relação tanto ao número, se é singular ou plural, quanto à pessoa. A pessoa que fala, a pessoa do discurso. Cantarmos. Quando eu falo assim, cantarmos, precisamos cantar, não.
A que pessoa eu estou me referindo quando eu falo nessa conjugação verbal? É o eu cantarmos, é o tu cantarmos, é o ele cantarmos. A quem eu estou me referindo? A que pessoa eu estou me referindo? Vocês estão olhando para o quadro, então? Para o computador, para o celular, para o que está no slide? Sim. Olha aí do lado, olha embaixo, ó, tem cantar mais um move, certo? Desinência número pessoal. É igual cantamos. Verbo cantar na primeira pessoa do plural. Quem é a primeira pessoa do plural? É eu. Do plural, o eu é o singular. Nós. Nós cantamos. Então, eu tenho o radical e eu tenho a desinência de número pessoal. Ele vai me dizer a quem eu estou me referindo no discurso. Eu tenho o radical, que é a menor parte da significação desta palavra, e eu tenho uma desinência marcadinha aqui em relação a número e pessoa. Aí eu tenho que lembrar que número está ligado diretamente a singular e plural. E pessoa, eu vou lá naqueles pronomes pessoais do caso reto, que são as referências que eu tenho em relação à fala. A gente usa a palavra discurso, mas é a nossa fala. É a colocação de quem é interlocutor, de quem participa da fala. Então, quando eu pensar em pessoal, eu vou lá no pronome eu, tu, ele ou ela, singular, nós, vós, eles ou elas, plural. Aí ele faz a marcaçãozinha, primeira, segunda, terceira pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa, singular e depois do plural. Aí nesse caso aqui, ele está dizendo, ó, o verbo cantar na primeira pessoa do plural. Nós cantamos. Para nós cantarmos. Certo? Certo. Tia, qual é a página desse assunto no livro? É no livro 2, lá na página 190, começa lá no início, no 196. É o primeiro assunto do livro da parte 2 aqui, ó. Certo? Tá bom. Aí eu coloquei como atividade, deixa eu botar bem aqui a agenda, porque a gente está faltando só 2 minutinhos. Eu vou lembrar que ficou nesse exemplo, mas eu coloquei aqui uma agenda. Eu nem coloquei atividade, porque como a gente está fazendo a parte introdutória, tá aqui, ó, na agenda. Leitura das páginas 192 a 203, porque a gente vai dar continuidade a esse assunto e a gente vai fazer retomadas. Porque eu percebo que a maioria ou não teve contato com esse conteúdo, ou não lembra realmente de nada. Então, hoje foi só uma parte introdutória. Olha, eu estou sentindo que vocês estão começando a assistir a aula já com resistência em relação a pensar assim, eu não vou entender nada. E vou perguntar uma coisa para vocês, e agora eu quero que vocês sejam realmente muito sinceros comigo. Tá difícil a forma como eu estou colocando o conteúdo para vocês, ou é porque vocês realmente nunca viram? É porque realmente a gente nunca viu. Tá. Pelo menos eu. Paulo, Também nunca vi esse assunto. sério, né? Tá bom. Caio, Tia, eu nunca vi esse conteúdo, não. Paloma, Eu não vi. tá bom. Então, assim, ó, eu tô trazendo os exemplos, tanto é que eu nem coloquei o que tá no livro, eu fui procurando coisas mais simples para a gente poder ter esse primeiro contato. Mas a gente vai bater nisso daqui até vocês aprenderem. E em relação ao conteúdo passado, eu ainda quero que vocês me digam qual foi a parte que vocês realmente não entenderam, porque eu consigo visualizar essa dificuldade em não ter visto ainda. Então, vocês têm que me falar. Eu quero que vocês falem, que vocês questionem, que vocês perguntem. Não estou entendendo, não estou conseguindo e vamos lá. Se vocês ficarem calados, eu vou dizer que vocês estão de boa. Mas eu fico sempre com essa inquietação e eu sempre falo isso para vocês.